Bem, paz e bem, meu querido amigo, meu irmão, senador Stevenson Valentim do Rio Grande do Norte. Só você mesmo, rapaz. Quero lhe agradecer. Uma sexta-feira que fazia tempo que a gente não tinha sessão, não está sendo muito usual, mas eu fico feliz em ter alguém da mesa, como o senhor, que se prontificou a vir, a abrir, para que a gente possa parlar, né? Parlamento é parlar, é denunciar e, ao mesmo tempo, apontar melhoras para o país, especialmente para os nossos estados. Senhor presidente, nessa sexta-feira, eu quero ler aqui uma fábula. Eu nunca li uma fábula aqui dessa tribuna do Senado e eu queria que o brasileiro prestasse atenção para que a gente percebesse o nível que nós chegamos de degradação moral, ética em nossa nação e que nós precisamos juntos, não tem outro jeito. As pessoas de bem desse país, cidadãos de bem, especialmente parlamentares de bem, aqui do Congresso, da Câmara e do Senado, possam agir com coragem para defender o que sobrou da democracia do Brasil. Nós já chegamos na laje, lá no concreto, não tem mais fundo do poço. Acabou o poço. Se o Senado não parar, o Supremo Tribunal Federal vai acabar com o Brasil. Não é brincadeira. Aos passos largos que a gente está caminhando aí para uma venezuelização do Brasil. Nós estamos numa ditadura flagrante, onde se perdeu o pudor. E alguém precisa avisar para os poderosos de plantão que anularam essa casa já. Não tem sentido a gente existir aqui enquanto eleitos pelo povo, quando uma decisão soberana do plenário, eu vou falar daqui a pouco aqui, é anulada numa canetada. Isso aqui não é teatro. Isso aqui é algo que deve ser encarado de forma séria. São 200 anos do Senado Federal, 201. Já passamos do bicentenário. Aliás, senhor presidente, eu quero aproveitar para dizer que você sabe que eu observo muitos sinais, né? Nós chegamos juntos aqui em 2019 e eu observo muitos sinais. Terça-feira agora, nós vamos ter uma sessão solene para comemorar os 200 anos de Dom Pedro II, o maior estadista que esse país já teve. E vai ser interessante porque numa república, sim, nós vamos fazer essa homenagem a ele com grandes historiadores que estarão aqui nessa mesa. Grandes historiadores e familiares de Dom Pedro II. Precisamos resgatar o que de bom o Brasil produziu e que nós estamos nos perdendo no tempo, no espaço. O senhor, assim como eu, a gente veio de uma vontade de mudança do nosso povo nordestino. Algo que tomou as ruas do Brasil em 2018. Lembra? Lava Jato. E o que a gente viu em 2019, nós lutamos. O senhor é um que sempre denunciou, assinou pedido de impeachment. Eu sou testemunha da sua coragem. Mas são poucos aqui que fizeram isso, tanto é que nós chegamos onde nós chegamos. Então nós precisamos de reforço. Precisamos de reforço. 2026 tem que mudar isso aqui. Mas será que vai ter 2026 ainda? Diante do que os Supremos estão fazendo? Ministros que não se acham deuses, têm certeza que são deuses. E essa casa que tem o poder, o remédio para parar, para dizer que não deve mais acontecer abuso, que deve ser repreendido e, inclusive, punido. Ativismo judicial, político, ideológico,
desse tribunal que é mais político do que nós aqui, e a gente não faz. Será que vai ter 2026? Vai ter alguma democracia? Vai sobrar alguma coisa ou é tudo faz de conta mesmo? Vamos fazer de conta, receber o salário que a gente recebe, com a estrutura daqui, 6 bi pago pelo dinheiro do contribuinte, e deixar o Brasil se acabar diante dos nossos olhos. E o brasileiro apavorado na rua, já não basta a insegurança pública, que é crescente nesse governo, um governo que se alia política e ideologicamente com a Suprema Corte dessa nação, que, repito, são mais políticos do que nós. Lá, eu acho que tudo começou lá atrás, com esse negócio de TV e justiça. Aí exacerbou a vaidade daqueles ministros que lá estão, da maioria. E não se fala mais em autos. Tem entrevista, é política, eles só falam disso. Acabou a descrição que deve ter uma corte, um tribunal. Para que isso aqui? Vamos combinar. Para que Senado e para que Câmara? E eu vou chegar nos últimos acontecimentos, porque não para, é todo tempo, não para. É todo tempo pancada na cabeça do cidadão de bem, é todo tempo humilhação, rasgando a Constituição. E nós vamos ficar assistindo a isso? Tendo remédio aqui, já proposto por alguns colegas. Então, senhor presidente, eu vou ler uma fábula curta. O rei está nu. Conhece essa fábula? É o seguinte, é um rei extremamente vaidoso, que se importava mais com as suas roupas do que com qualquer outra coisa, foi abordado por 2 vigaristas que se passavam por alfaiates. Os impostores ofereceram-se para tecer um traje com tecido mágico, que seria invisível para qualquer pessoa incompetente, burra ou indigna de seu cargo. O rei, empolgado, com a ideia de ter roupas magníficas e de quebra identificar os incompetentes em seu reino, pagou uma fortuna aos homens que fingiram trabalhar em teares vazios. Nem o rei, nem os seus ministros, nem qualquer pessoa da corte conseguia ver o tecido, mas todos, temendo parecer ineptos ou tolos, fingiram admirá-lo e elogiá-lo efusivamente. Chegado o dia de um grande desfile, os vigaristas vestiram o rei com um traje inexistente. O monarca, completamente nu, desfilou pelas ruas, enquanto a multidão, também com medo de admitir a verdade, aplaudia, elogiava as suas novas roupas. A farsa só foi desfeita quando uma criança inocente, sem entender as convenções sociais ou o medo de seus pais, gritou no meio da multidão: "O rei está nu!" A verdade dita pela criança fez com que todos ao redor percebessem e admitissem a realidade. O rei, sabendo que as palavras eram verdadeiras, continuou o desfile, fingindo que nada havia acontecido, e seus funcionários seguiram carregando a cauda de seu manto invisível. Moral da história, senhor presidente. A moral central dessa fábula é que é preciso ter coragem para dizer a verdade e não seguir cegamente a opinião da maioria, por medo de parecer tolo ou incompetente. A história alerta sobre os perigos da vaidade, da conformidade social e da hipocrisia, mostrando que, às vezes, apenas uma perspectiva inocente é capaz de revelar o óbvio. Senhor presidente, o rei está nu faz muito tempo. Ninguém avisou para essa turma, não tem ninguém para avisar. E aqui se falou em hipocrisia.
Hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Essa turma não tem mais nem hipocrisia. É na cara dura. É uma coisa assim de perder completamente o pudor. Estão acima das leis. Aliás, eles se acham a lei. As leis são eles. Acabaram com a Constituição do Brasil, desse país magnífico. Aí sim, de um povo que luta, que rala para pagar cada vez mais impostos e levar o seu pão para casa, dar um pouco de conforto para a sua família. A maioria nem consegue isso. E é só aumentando imposto, aumentando, para esses caras terem privilégios, inclusive nós aqui. Para esses caras tomarem decisões, como aconteceu, senhor presidente, como está acontecendo. Dia sim, dia não, aliás, é todo dia. Agora mesmo eu vou sair daqui e vou para a Câmara dos Deputados, que estão lá querendo dar uma suspensão a um parlamentar chamado Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, que nunca teve nunca teve nenhum cabelinho de suspeita, de corrupção, de desvio de emenda, de coisa errada. A perseguição é meramente política, por ele defender a anistia, defender a injustiça que está acontecendo com milhares de brasileiros de bem. Querem pegar para Cristo 3 deputados, lá agora, na comissão de ética. Sexta-feira os caras estão trabalhando, Stevenson. Eu nunca tive notícia recente da turma lá, está trabalhando dia de sexta-feira. Estão trabalhando para caçar os deputados. É missão dada, missão cumprida, o que a gente viu aqui na eleição de 2022. Eu estava agora há pouco tempo, senador Stevenson, num evento que começou ontem, do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Fui muito bem acolhido. Não pude ficar, mas participei só do início. Fui muito bem acolhido, tanto pelo doutor Tiago, como os outros organizadores. O ministro André Mendonça está chegando para fazer uma palestra lá. Ministro William Douglas, tantos outros, pessoas de bem. E a gente estava comentando lá no café a que ponto o Brasil chegou. Mas eu disse, olha, ou a gente aprende por amor ou aprende pela dor. Isso vai tornar a gente mais forte. Não tenha dúvida que esses vilipêndios vão tornar a gente mais forte. Nós vamos sair dessa. O copo está cheio, como esse copo aqui, ó, que gentilmente a equipe aqui do SENAC, que presta um serviço fantástico para nós, traz água para hidratar. Vou até tomar um golinho aqui. Mas o copo estava cheio, eu tomei esse gole. Se chegar uma gota, ele transborda. É como o Brasil está. O que é que precisa acontecer mais para a gente acordar e ter a inocência dessa criança e dizer a verdade? Todos nós em coro, principalmente quem tem autoridade. Eu, o senador Stevenson e muitos, a maioria, todos aqui, foram eleitos diretamente pelo povo. E tem aí 81 pedidos de impeachment, é um para cada senador. Sabia? O número é até engraçado. Um para cada senador. De ministro do Supremo, que colocaria cada poder no seu lugar, independência, separação. Um pedido de impeachment, o senhor sabe disso, basta um, que voltava a democracia para o Brasil. Peraí, respeitar o Senado. O Senado se levantou, está cumprindo o seu dever, mas nem isso. E aí a gente vê o presidente da casa, como falou, no super pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que é o ponta de lança. Alexandre de Moraes é aquele menino que quebra a vidraça. Mas tem aquela turma que fica dando corda, que dá ideia. Ele é o que executa. Mas tem uma turma, é o sistema, é o regime. Lula e STF. Trabalham juntos. Até quando a gente vai deixar quebrar a vidraça? Vai quebrar a vidraça de todo mundo.
perseguição, senhor presidente. Quando a gente vê que tem 81 pedidos de impeachment, um para cada senador, e o presidente disse, se tiver 81 assinaturas de apoio a pedido de impeachment, em um pedido, que é aquele super pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, eu não coloco para votar. Isso é um desrespeito. Se tiver 81, até o dele, a assinatura apoiando, como a gente tem um nesse super pedido, que já tem 41, a maioria absoluta da casa. A maioria. Mas o presidente disse que se tiver 81, ele não coloca. Isso é um escárnio. O que é que precisa acontecer mais? Está tudo combinado entre os poderosos? Você vê agora, vamos ver qual é a posição do Hugo Mota, diante do que aconteceu ontem. Deputada Carla Zambelli, exilada na Itália, foi perseguida, clássica perseguida política, quase 1 milhão de votos dos paulistas, deputada mais votada da história de São Paulo, que é o maior estado do Brasil. Aí, a Câmara dos Deputados faz oitiva das testemunhas, ouve todo mundo, faz relatório, ela perde na CCJ, vai para o plenário, como manda a Constituição, como manda o ordenamento jurídico do país, é um debate até de madrugada, agora, de anteontem. Aí sabe o que é que acontece? Ela ganha, ou seja, não teve votos para caçar, o bom senso prevaleceu. Aí o ministro Alexandre de Moraes, ontem à noite, dá uma decisão dizendo não, é para botar imediatamente o suplente. E o que é que precisa? Câmara dos Deputados, presidente Hugo Mota, faça alguma coisa, tenha hombridade e diga que não vai cumprir. É isso que o povo da Paraíba espera, que o povo do Brasil espera. Tinha um candidato lá que era o Marcel Van Hatten, olha a coincidência. O único que contrapôs a Hugo Mota era o Marcel Van Hatten, que hoje está sendo perseguido numa sexta-feira numa comissão de ética, porque o cara tem tudo para ser senador. O objetivo dessa turma é tirar todo mundo que possa ser senador e que vai votar, e eu vou ver, nem que seja de casa. Esse Senado agir, eu gostaria que fosse enquanto eu estivesse aqui. Eu tenho lutado, senador Stirps também, desde o começo do mandato. Pedido de impeachment desde que cheguei aqui, porque a gente já via o ativismo do judiciário, ativismo político, ideológico. A gente viu Lewandowski rasgar a Constituição aqui no impeachment da Dilma, deixou os direitos políticos dela. A gente está vendo esse inquérito das fake news desde 2019, numa espada na cabeça do povo de bem. Quem é de direita e quem é conservador é caçada, como caçavam cristãos na época de Cristo, jogando nas arenas para os leões. É o que está acontecendo no Brasil hoje, ou você não percebeu? Católico, evangélico, espírita. Aí, o Hugo Mota agora eu quero ver se vai se acovardar, ou se vai fazer valer. 513 deputados que votaram nele, votaram não, nem todos, Marcel Van Hatten foi contra e disse, anteviu o que está acontecendo lá, a covardia, e está sendo caçado. E tu acha que esse negócio no Conselho de Ética contra ele, a toque de caixa, numa sexta-feira, estão fazendo audiência lá agora, vazio, completamente, a Câmara dos Deputados e fazendo. Você acha o quê, presidente? Não tenha dúvida. Você vê a esposa do ministro Alexandre de Moraes, olha essa semana, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane, o escritório, 129 milhões de reais num contrato, a cada mês, 3 milhões e tanto, 500 mil dólares, $500 mil por mês. E só atuou em um processo. Tem 77 mil o Banco Master. O processo atuou em um. Está tudo escancarado, a podridão toda vindo. Aí o ministro Toffoli é aquele que acabou com a Lava Jato,
as delações, o pessoal que roubou e que disse que roubou vai ter que devolver devolver o dinheiro, vai pedir o dinheiro de volta, os réus confessam. É isso que a gente vai ver? Presidente, aí o Toffolo viaja para a final da Copa Libertadores, em Lima, vai no avião, junto dele vai o advogado do Banco Master, e quando volta desse jogo, ele dá uma liminar, ele decide um sigilo máximo do caso. Para onde é que foram esses aviões, presidente Stevenson, já lhe agradecendo para encerrar? Para onde é que foram esses aviões? Os outros, o cara tinha 2 jatos, andando para cima e para baixo, é isso que a gente quer saber. E agora tem uma novidade, tá? Se prepara, o senhor da CPI, da CPMI, do INSS, da roubalheira que escandaliza o Brasil, de um governo que viu tudo acontecer e não agiu, e que ainda diz defender os pobres, que é o governo Lula. O Lulinha, já não deixaram trazer o Frei Chico, não deixaram trazer o Lulinha. Mas agora estão chegando, o sigilo foi quebrado, e se preparem para o que vem por aí. Da relação do careca do INSS, que a presidência do Senado vergonhosamente decretou sigilo de 100 anos para saber onde é que ele... para que você não saiba onde é que ele entrou aqui dentro do Senado. Agora chegou a relação do Lulinha com o careca. Vamos ver. Vamos ver. O que mais nós precisamos de sinais? Só se Jesus voltar e dizer, ó, gente, olhem aqui. Olhem aqui, vocês estão esperando o quê? Porque, presidente, o senhor está sendo muito benevolente. E eu lhe prometi que iria concluir, e eu vou concluir, não me dê mais tempo. Foi um milagre essa CPMI ter sido instalada. E com um comando independente, porque o PT tentou tomar, a base do governo tentou tomar. Foi um milagre. Eu acho que é a oração dos brasileiros. Por isso, continue orando. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Continue orando para a gente libertar, fazer a redenção do Brasil, que vai dar certo. Não tem mais poço. Precisa só de homem de bem desse parlamento para agirem no impeachment do ministro imediatamente. E que Hugo Mota faça a sua parte lá e diga que não cumpra. Não cumpra essa decisão, porque isso é palhaçada se ele cumprir, porque teve um trabalho de todo mundo votando, fazendo oitiva, e é a hora da verdade. Que Deus abençoe a nossa nação. Que você tenha um ótimo final de semana. Muito obrigado, senador Stevenson. Tudo de bom para o senhor, para a sua família e de todos os brasileiros.